Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura de um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 15, do 4 ao 13, diz: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que, por meio da perseverança e do consolo das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da firmeza e da consolação vos conceda viver em harmonia uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus, para que juntos, como com uma só voz, vocês glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra versão para esse texto aqui, principalmente o versículo 5, que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com uma mesma convicção e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo está sempre preocupado com dissensões e com divisões. O apóstolo Paulo não vê com bons olhos os movimentos que surgiam nas igrejas que tinham o objetivo de criar grupos que se isolavam um dos outros ou grupos que tentavam, segundo as palavras dele, exercer a supremacia, né? Impor a sua vontade. O apóstolo Paulo prefere que a igreja de Cristo Jesus, à semelhança de Cristo Jesus, em tudo seja submissa e obediente a Deus, para que o bom nome de Deus seja glorificado e exaltado entre os homens. Ele teve sucesso? Sim. Ele teve sucesso? Não. Enquanto ele viveu, ele trabalhou pela unidade, ele trabalhou pela união, ele trabalhou para manter a igreja que surgia e que se desenvolvia como uma única igreja. Ele proclamou o evangelho de Jesus Cristo entre os gentios, mas através dos judeus, porque a referência do apóstolo Paulo, de todos os demais apóstolos, eram a sinagoga. Nenhum deles jamais abandonou a sua identidade étnica. Nenhum deles jamais abandonou a sua fé, a sua convicção. Você não pense no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, Tiago, João, como reformadores religiosos. Eles jamais pensaram em estabelecer uma nova religião. Eles viveram na fé judaica e encontraram na fé judaica as referências a Cristo Jesus e viram em Cristo Jesus o cumprimento das profecias, o cumprimento das promessas de Deus para com os judeus e para com toda a humanidade. Então, o apóstolo Paulo, ele não era um pregador do judaísmo. Ele não era um pregador do judaísmo. Ele era um pregador do evangelho de Cristo Jesus, a salvação de Deus para os homens, a salvação de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo é o que compreende a missão de Cristo Jesus com vistas a alcançar toda a humanidade. O apóstolo Paulo não coloca os não-judeus como uma subcategoria espiritual. Isso é importante. Isso é relevante. Em alguns momentos, a igreja, principalmente a igreja de Jerusalém, enfrentou dificuldades no que diz respeito ao acolhimento, à aceitação dos gentios. Alguns autores, alguns escritores falam, não, eles aceitavam. Tá, mas uma parte queria a aceitação dos gentios na condição de prosélitos, tá? De alguém que se agrega à cultura e valores para depois poder expressar a sua fé ou participar de uma comunhão.
essa foi a indignação do apóstolo Paulo. Você não precisa converter as pessoas à estrutura religiosa dos judeus. A conversão anunciada para o apóstolo Paulo é a conversão a Deus, através de Cristo Jesus. Tá? Ele dá uma volta na estrutura litúrgica, por assim dizer, do judaísmo daquele período. Tanto o fez, e tão bem o fez, que com o fim da estrutura de culto judaica, né, o templo, o cristianismo não desanimou, o cristianismo não se abalou. O próprio judaísmo sobreviveu à destruição do templo, a mais essa destruição do templo, porque no período do cativeiro eles desenvolveram, pela necessidade, a instituição que até hoje é sinônimo do judaísmo, a chamada sinagoga. As sinagogas são uma espécie de centro social, cultural e religioso dos judeus. A vida judaica em comunidade se processa ali, naquele ambiente de sinagoga. Eles sobreviveram à destruição do templo. Se há sacerdotes ou levitas aí, pessoas com direito a exercer o sacerdócio, não há templo, não há os meios necessários e suficientes para a restauração do serviço religioso judaico, que alguns falam bíblicos, né? Conforme instituídos por Moisés, que teve lá o seu desenvolvimento no reinado de Davi, que culminou com a construção do templo por Salomão, tá bom? Então o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, uma única convicção ou uma única mente, é chamando as pessoas para a submissão a Cristo Jesus. Ele o está fazendo de uma forma muito elegante. É uma igreja que o apóstolo Paulo não conhecia, tá? A igreja de Roma. Ele ainda não havia passado por lá. Então, algumas expressões dele são muito elegantes, são muito bonitas, são muito respeitosas. Ele convida, e depois ele exorta, mas ele convida. E ele faz o discurso, a narrativa dele, no tocante à justificação, é o coração, é a alma dessa carta à igreja de Roma. Porque conflitos, Roma era a cidade do conflito, tá bom? Roma era a capital do império, como se fosse uma cidade de Washington, uma Brasília, né? Uma Berlim, uma Paris. São cidades de poder, são cidades de interesses, grupos de interesse se fazem representar nesses ambientes e acabam ocorrendo dissensões. Volta e meia, os judeus se envolviam em alguma escaramuça lá, por motivos diversos, mas aqui o apóstolo Paulo está preocupado com a unidade da fé em Cristo Jesus, no momento em que provavelmente a igreja estava absorvendo um grande número de gentios, um grande número de não-judeus. E você sabe que o religioso, quando dá para ser arrogante, ele é terrível, né? O desdenhar, o desprezar, né? O ser indiferente. E o apóstolo Paulo não aceita isso, porque ele vai falar da necessidade do serviço cristão. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos circuncidados em nome da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos antepassados e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E novamente, ele diz, alegrem-se, ó gentios, com o seu povo. E novamente, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e que todos os povos o louvem. Graças a Deus pela sua palavra.
é magnífico, é algo extraordinário, é um milagre. Nós todos queremos ver milagres, viver milagres, isso é óbvio. Isso é saudável, é parte da nossa fé. Ainda que alguns saiam por aí discursando que não é tempo de milagre, isso e aquilo, ainda que aproveitadores, ainda que mentirosos, que farsantes abusem ou manipulem a fé das pessoas, o fato é que milagres, a fé, a crença, a esperança em milagres é uma característica de todo religioso, de todo aquele que crê em Deus. Tal qual os milagres que as pessoas aguardam, uma cura, recuperar a visão, voltar a andar, não precisar ser curado aí de um problema cardíaco ou qualquer outra coisa, tais quais esses milagres, essa mudança na mente de Paulo, o apóstolo, você reconhecendo que ele é o Rabino Saul, ou Saulo, Rabino Saul, se você chamá-lo pelo nome, Rabino Saul, você vê que isso é um milagre, tá bom? Ele reconhece os não-judeus como co-iguais ele reconhece os gentios como co-iguais aos judeus no tocante à fé, à esperança e à aceitação pela parte de Deus, dispensando uma primeira conversão ao judaísmo. O que alguns estão fazendo aí, um evangelho atravessado, né? Que ele vira uma caricatura de judeu. São vários grupos, são vários movimentos religiosos, todos eles atuantes, todos eles vivos, tá? Cada qual com a sua marca, com a sua característica. Nem todo judeu religioso tem aquele cabelinho, nem todo judeu religioso deixa barba, tá bom? Nem todo religioso judeu se veste só de preto, os homens, né, se vestem só de preto, não. Essa não é a característica da fé judaica. É a característica de alguns movimentos que buscam preservar certas características. Amém. Que Deus os abençoe e sigam nesse caminho. Mas você encontrará judeus religiosos sem barba, sem o cabelinho, tá bom? Sem essa preocupação com costumes, sem essa preocupação com a roupa tem que ser dessa cor, tem que ser disso ou daquilo, tá? Então, alguns cristãos estão adotando a forma mais caricata, a expressão mais caricata do judaísmo, de alguma coisa do movimento judaico. Isso já acontecia nos dias do apóstolo Paulo. Vocês vão ter que primeiro passar pela circuncisão. Depois da circuncisão, vocês vão ser aceitos. O apóstolo Paulo diz que não. Quando ele fala do acolhimento, ele está falando que os gentios já foram acolhidos por Deus em Cristo Jesus. Da mesma maneira que os judeus foram acolhidos por Deus em Cristo Jesus. E aos que confessam a Jesus como o Cristo, porque se você quiser fazer uma leitura institucional, você colocará a questão de instituições religiosas em conflito ou em confronto. Tudo bem. Mas não é necessariamente isso que está acontecendo. Muitos judeus aceitaram a mensagem do Evangelho de que Jesus é o Cristo e continuaram judeus. O que mudou na vida deles? A convicção de que Deus cumpriu a sua promessa. E passaram a aguardar, esperar a vinda do reino, com o retorno do Messias, Jesus, o Cristo. A princípio, não mudou absolutamente nada, porque não havia necessidade de mudança. Agora, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que não tem o objetivo de ficar confinada
numa instituição religiosa, quer seja ela judaica, cristã ou cristã. A mensagem do Evangelho é a caminhada de Deus através da história da humanidade, revelando a si mesmo, declarando seus propósitos e acolhendo como filhos todos aqueles que se arrependem e voltam para Ele. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa, porque ela não é uma mensagem de acusação, porque o pecado já nos acusa. O pecado já nos condena, e isso em todos os lugares do planeta, não importa qual seja a manifestação religiosa, todas as pessoas vivem debaixo desse senso de culpa e de condenação. Alguns tentam libertá-las através de teorias psicológicas, psicanálise, mudança de comportamento, disso ou daquilo. Mas a mensagem do Evangelho ela é libertadora por excelência, porque ela reconhece a condição do ser humano como pecador, como necessitado, como desesperado por Deus, como ansioso por Deus, como aquele que aguarda a perfeita paz. Meu Deus, esse mundo não é justo, mas não é justo, não é certo, está errado. Até quando? Até quando? Até quando? A mensagem do Evangelho, ela aceita a verdade. Nós vivemos num mundo cruel. Nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo assolado pela maldade. Mas ela é uma mensagem que acolhe esse aflito, esse necessitado, e o despe desses trajes, não só físicos, mas emocionais e espirituais, de sofrimento, angústia e dor, e o reveste de vestes de luz, de fé, de esperança e amor, que é o que a Bíblia fala. A fé, a esperança e o amor permanecem. Outra figura utilizada pelo apóstolo Paulo é revestivos ou vestivos de Cristo, como um adorno, como uma cobertura, como um conforto, como cobrir as indignidades físicas, pessoais, morais, sejam elas quais forem as que assolam o ser humano. Então, essa mensagem ela é poderosa. Ela reconhece o indivíduo na aflição em que ele se encontra, seja ela qual for, e, apesar disso, e justamente por isso, ele apresenta o Deus santo, justo e amoroso. E essa pessoa é resgatada dessa condição de maldição para uma vida de fé e de esperança. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou me reunir com os cristãos. Aí vem a paulada, a porretada, a humilhação. Meu Deus, mas até aqui tem isso? Sim, meu irmão, eu sinto muito. Até na igreja tem isso. Até no corpo de Cristo tem isso. É isso que os gentios estavam enfrentando nessa ainda jovem igreja romana, ainda nessa jovem igreja de Roma. Eles estavam experimentando um paradoxo, algo contraditório. Deus me amou, Jesus me perdoou e me acolheu. Eu estou buscando aqueles que partilham da mesma fé e agora sou tratado como indigno. Estão tentando me impor aí algumas coisas que para mim não fazem sentido, nunca fizeram sentido. É nesse ambiente que o apóstolo Paulo está intervindo. E ele apresenta Cristo Jesus. Ao invés de querer transformar as pessoas à nossa imagem e semelhança, nós devemos servi-la. É o que o apóstolo Paulo está tentando. Quando eu falo a nossa imagem e semelhança, é óbvio que eu estou fazendo um trocadilho com o texto da palavra de Deus que diz que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, em algo parecido, com a possibilidade de comunhão, mas não igual. Naqueles dias, e em muitos dias, o que
alguns grupos religiosos buscam fazer é assemelhar as pessoas, aqueles que estão caminhando na longa caminhada cristã, assemelhar a eles em comportamentos e práticas que vão além da liturgia da igreja, ou dos princípios, ou dos preceitos elementares da fé. No que diz respeito, às vezes, até o modo padrão de se vestir, né? E determinados comportamentos, como os judaizantes, a volta e a revolta dos judaizantes agora aí, né? Alguns estão aí voltando aí a plenos pulmões, nada acrescentando, né? Já tropeçam de cara pela ignorância que tem da palavra de Deus, pelo descaso que tem com o evangelho de Jesus Cristo, pelo descaso, pela ignorância que tem em relação aos escritos dos santos apóstolos de Cristo Jesus. Mas estão aí fazendo o barulhinho deles aí, atrasando a vida de alguns, atrasando o desenvolvimento espiritual de alguns, tentando impor justamente tudo aquilo que Jesus Cristo nos libertou, não impôs a nós. E ele diz que, para esse grupo lá em Roma e para nós hoje, que Cristo serviu aos incircuncisos, ou seja, o Filho de Deus. Ele poderia ter vindo primeira vez com um chicote, com um porrete e obrigado, subjugado, mas não o fez. Ele escolheu o caminho que a todos assombra. Ele serviu. Cristo serviu. Cristo como servo dos judeus, dos seus, servindo como exemplo para a igreja de Cristo em relação aos não-judeus. Agora, há alguns movimentos tentando alcançar aos judeus aí, tá? Tentando impor algumas coisas sobre eles, e também aos movimentos cristãos tentando impor um sobre os outros aquilo que consideram fundamentais. Todos, ao mesmo tempo, conseguindo pecar contra Deus, contrariando os ensinamentos do apóstolo. O apóstolo Paulo coloca o serviço cristão como meio de auxiliar no processo de salvação e santificação da vida dos demais. O servir, ao invés de humilhar. O ajudar, ao invés de atrapalhar. E o apóstolo Paulo, ele é enfático aqui, é isso que eu falo. Se você, ao invés de chamá-lo de apóstolo Paulo, chamá-lo pelo seu nome, o Rabino Saul, você fala, meu Deus, é outro homem, não é possível, porque ele diz aqui, ó, isso daqui são textos, ele pega textos bíblicos, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, alegrem-se, ó gentios, com o seu povo, nós não estamos no fim da fila, a nossa vida em Cristo Jesus está em pé de igualdade com o chamado povo santo ou povo eleito. Não há nenhuma inferioridade em Cristo Jesus. Tanto que Jesus estabelece, vós sois irmãos. Tá certo que nós não vamos conseguir viver nesse mundo aqui, todo mundo de mãozinha dada, né? Celebrando junto ou vivendo ali junto. Não vamos conseguir. Tá? Eu não partilho da ingenuidade. Não vamos conseguir. Mas o respeito é possível. O acolhimento é necessário. O acolhimento ou o serviço, ou servir nas necessidades, é o meio proposto por Deus para, vou usar a palavra, intensificar a mensagem do Evangelho. A mensagem é poderosa, ela é poderosa. Agora, como toda boa pregação, dizem, carece de uma ilustração, se bem que eu sou um péssimo ilustrador, então eu nunca serei um bom pregador, a fé, a proclamação de fé, ela se torna viva a partir do exemplo, a partir da prática. E essa prática é o serviço. Essa prática é o serviço cristão, que não está limitado, que não está circunscrito
ao serviço ministerial, aos ministérios institucionais do cristianismo. Diz respeito à maneira como nós vivemos, como nós acolhemos as pessoas e como nós permitimos nos tornar instrumentos de Deus ou meios de atuação do Espírito Santo com vistas à salvação, à redenção de outras vidas, de outras pessoas. É claro que sempre haverá aqueles que tentam se aproveitar, mas isso não significa que por alguns tentarem se aproveitar dos meios dispostos pela igreja para a proclamação do evangelho e para serviço daqueles que necessitam, que nós temos o direito de negar-lhes essas verdades e de negar-lhes esses valores. Se eles se tornarão mais filhos das trevas do que antes, isso é responsabilidade total e absoluta deles. O importante para nós é que nós tenhamos cumprido a promessa, que nós tenhamos cumprido aquilo que nos foi proposto por Deus. Então, o serviço cristão é um meio, se bem que é sempre conveniente que a pessoa esteja preparada para servir. Não é porque o outro está necessitado, aflito ou angustiado que você deva procurar socorrê-lo pela sua boa vontade. Há meios, há mecanismos para servir ao próximo sem se envolver na situação daquela pessoa, daquele indivíduo. E novamente Isaías, continua o apóstolo Paulo. A raiz de Jessé virá, aquele que se levantará para governar as nações. Nele as nações depositarão a sua esperança. Que o Deus de esperança os encha de alegria, os encha de toda alegria e paz por sua fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Essa é a intercessão do apóstolo Paulo em relação à vida de todos os cristãos. Não pense, a mensagem está voltada para a igreja nas suas necessidades ou atende aos propósitos do apóstolo no tocante ao seu roteiro missionário. Amém. Mas é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo na mente e no coração desse homem, e tem valor para toda a família da fé, para todos os que creem em Deus, em Cristo Jesus. Alegria e paz nessa vida, neste mundo, são perfeitamente possíveis. E nós podemos e devemos viver em alegria, em paz e também transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você quer dons. O Espírito Santo tem mais do que dons a serem despertados na sua vida. Ele tem esperança, alegria e paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, toda a paz.